Vamos falar de um tema muito interessante. Você viu a entrevista do primeiro bloco com o líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Herles Rocha. E agora eu vou bater um papo com o deputado do PT, Geraldo Pereira Maia, que vai nos falar justamente disso, porque o que mais tem chamado a atenção nesse debate entre oposição e situação é que a oposição apresenta suas denúncias, mas a situação tem as suas respostas também. E o Gazeta Entrevista, como palco democrático do debate político, abre oportunidade também para o deputado Pereira nos falar a respeito disso. Deputado, muito boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alain. Tudo bem? O senhor, que é um homem que conhece muito bem finanças públicas, como secretário de Finanças, como secretário numa pasta que remete a uma capacidade técnica muito grande, como é que o senhor avalia as denúncias da oposição com relação ao endividamento do Estado do Acre? A oposição tem cantado em verso e prosa, inclusive no seu comunicado. Eles fazem uma pergunta. Governador Tião Viana, onde foram gastos os 2,2 bilhões de reais emprestados para o governo do PT? E fazer esse questionamento na Assembleia, junto à sociedade. E aqui eu questionei também o deputado Rocha. Claro que o Estado do Acre não tem capacidade de pagar os investimentos necessários com sua arrecadação própria, de gerar esses investimentos, e por isso tem que buscar recursos em instituições como o BNDES, como o BID, etc. E claro, a gente vê uma série de investimentos, mas os deputados da oposição reclamam que muitos desses investimentos foram mal empregados, mal feitos, e citam até alguns, como a fábrica de tacos, por exemplo. O que o senhor tem a dizer sobre isso, deputado Geraldo Pereira? Alain, primeiro eu acho que a oposição está equivocada. O Estado tem capacidade de saúde financeira, tem a sua capacidade de endividamento garantida, de até 2 vezes a sua receita corrente líquida. Que é 5 bilhões de reais. 2 vezes vai dar em torno de 5 bilhões e aproximadamente 400 milhões. 5 bilhões e 400 milhões. Isso corrigindo. Né? De forma que o Estado tem saúde financeira e ainda mais, uma lei feita pelo próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, uma excelente lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101. O Estado cumpre à risca. Não se faz financiamento, Alain, se não tiver essas garantias. A Secretaria do Tesouro Nacional é extremamente rigorosa para aprovar esses empréstimos, para que os estados possam se endividar. O Estado do Acre tem essa capacidade e ainda mais. Se o Estado não tomar, o governador não tomar essas providências, a nossa arrecadação própria é muito pequena para fazer frente às demandas que a sociedade está a exigir. Né? Investimento na agricultura, na industrialização do Estado, aí na fábrica de filetagem de peixe, de madeira, a construção do estádio, a construção de todas as pontes, da BR-364, ramais, construção de silos, de forma que o Estado está funcionando plenamente. É verdade que precisamos de mais dinheiro, porque senão vai demorar muito tempo para que o Estado possa chegar aonde deve chegar. Respondendo ao questionamento dos próprios deputados da oposição, o Acre tem como quitar esses empréstimos, que muitos deles têm um prazo de carência de 20 anos, outros 10 anos, etc. Tem capacidade de quitá-los com recursos próprios? Sim, e na verdade a quitação desses empréstimos todos são com recursos próprios. Você não tem como ter esse recurso todo de uma vez. Por isso você faz o financiamento, porque uma obra, em 2, 3 anos, você tem que estar com ela pronta. E aí como que se ia juntar dinheiro para pagar essa obra? Então você faz o empréstimo e paga a longo prazo. O Estado está pagando todos os seus compromissos, por isso pôde fazer esse novo financiamento lá no BNDES. De quase 500 milhões de reais. 675 milhões por aí. Exato. Né? A arrecadação do Estado do Acre hoje, o senhor que é um homem afinado e conhecedor, como é que está a arrecadação própria do Estado hoje, deputado? Olha, quanto é que o Estado coloca todos os meses nos cofres da sua arrecadação própria? Olha, o Estado tem 2 fontes principais de arrecadação, que é o ICMS e o IPVA. E ainda tem um outro imposto, que é o ITCD-M, que é o Imposto sobre Transmissão Intervivos e causa-morte e doações intervívas do município, e tem mais as taxas. De forma que o carro-chefe é o ICMS. E
A prova de que o Estado está bem é de que você, observando a nossa cidade, e se lembrar de 1999, quantos supermercados tinha o Estado do Acre? Tinha um Araújo nascendo. Quantas grandes distribuidoras o Estado do Acre? Tinha duas distribuidoras. Carina, na verdade a Carina, as outras eram de empresas de fora, de Rondônia. Aqui nós não tínhamos essas grandes empresas. Mas isso da Recol, que isso também. A Recol já distribuidora depois, mas já tinha a distribuidora de medicamento, a grande empresa distribuidora de medicamento. E depois, cada cidadão percebendo nas ruas da cidade, nas nossas vias de circulação, a quantidade de carro que tem. São novos. Isso reflete a saúde financeira do Estado, os investimentos que são feitos, que viram salários e as pessoas compram os seus carros. O senhor sabe o número dessa arrecadação propriamente? Em torno de 600 milhões mensal. Do Estado, não lembro aqui, está mensal, em torno de 600 milhões ano do ICMS. E disso quanto se paga de empréstimo, deputado? Mas peraí, não é só daí. O que entra também como uma arrecadação, a receita própria, é o FPE. Porque a União faz a arrecadação, mas é um recurso dos estados e dos municípios. Dos municípios ele vem com o nome de FPM e o estado vem com o nome de FPE. Que é o Fundo de Participação dos Estados. Já é uma garantia constitucional. De forma que a receita corrente líquida do Estado é de 2 bilhões e 700 milhões de reais. E disso quanto se paga de empréstimos já hoje, deputado? O senhor já tem esse número? Hoje que a dívida do Estado fechou o ano de 2010, está publicado no Balanço Geral do Estado, de 1 bilhão 722 milhões. Essa é a dívida que falta o Estado pagar. Isso não só é de financiamento de empréstimos. Também aí tem os parcelamentos das dívidas que vêm lá de trás, porque desde o governo Jorge Viana e o governo Binho, não se deixou de pagar em nenhum mês os compromissos, os encargos sociais. Todos são pagos. Mas vinha daí um acumulado, inclusive a dívida do Banacre. Então, juntando tudo isso, o Estado tem uma dívida de 1 bilhão 722 milhões, fora esse novo empréstimo. Então, sobra muito pouco do que se arrecada, dos repasses e tudo, para poder pagar a dívida, e depois sobra um pouquinho ainda. Agora, o Estado tem a capacidade de pagar, por isso que está pagando e fazendo os investimentos que estão sendo feitos. Agora, o que é a oposição? O grande equívoco da oposição, porque em qualquer reportagem, a oposição estava lá a reclamar e dizer que a população estava com o pé na lama. E mostrava, vocês mesmos aqui da imprensa sempre estavam mostrando, como ainda mostram, muitas ruas na lama, na poeira. E esse é o compromisso corajoso do governador Tião Viana, que é tirar as pessoas da poeira e do pé na lama. E aí isso está preocupando a oposição, porque esse discurso vai acabar. Tem data de validade. Uma questão que é levantada também pelos deputados da oposição é quais são as garantias que o governo oferece para o pagamento desses empréstimos, se o Estado tem que recorrer constantemente a Brasília? A sua receita própria. É a garantia? É a garantia, não tem como você fazer outra garantia. É a receita própria. Você diz, olha, eu tenho capacidade de pagamento de até 22% ao mês da receita corrente, e aí o STN faz essa verificação, trata que tem verdadeiramente essa capacidade e libera para que o Estado faça os seus empréstimos. A oposição critica algumas aplicações dos recursos. Por exemplo, a fábrica de tacos, que foi anunciada agora no mês, mais uma vez, que está parada, etc. O governo errou em alguns investimentos, fez investimentos esperando um retorno rápido e esse retorno não aconteceu e o investimento acabou tendo prejuízo. O senhor considera que houve esses equívocos também? Né? O mercado é dinâmico. A fábrica está pronta, mas quem dita as normas do funcionamento de atividades empresariais é o mercado. Né? Mas de forma que a fábrica tem a sua saúde, de forma que ela pode estar funcionando plenamente, gerando os empregos que foram compromissados e gerando riqueza para aquele povo ali da região de Chapuri. E fora a fábrica, tem vários outros investimentos, por exemplo, a construção, fábrica de ração, a piscicultura, né, a construção da indústria da alivinagem, grandes açudes, de forma que o Estado, investimento na agricultura, estarão adquiridas várias máquinas para gradear as terras, para que os agricultores não precisem estar tocando fogo, de forma que tudo isso o Estado está fazendo esse investimento e sempre foram reclamados pela oposição. É verdade, a oposição sempre
reclamou a falta desse investimento. Agora o governo está fazendo esse investimento. Aí a oposição se sente ofendida, porque vai perder o discurso. Eu estava vendo aqui um pouco desse discurso da oposição, e eles até falam que a Assembleia, a votação, então foram 4 votos contrários dos 685 milhões de reais, e eles questionam a transparência, né, da aplicação desse recurso. Inclusive o deputado Rocha apresentou aqui uma denúncia de aplicação de recursos numa escola de Porto Walter. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de questioná-lo sobre isso também. Ele me mostrou aqui algumas fotos de um primeiro orçamento aprovado por investimento, 100 mil reais, que foi, pelo menos no papel, investido, e na prática as fotos mostram que não há nenhum investimento ali. O senhor já viu essa denúncia, deputado? Hoje o deputado Rocha apresentou na tribuna da Assembleia, entretanto, dele deve tomar as providências que lhe é cabida para que as autoridades tomem as providências. Se houve malversação, os culpados deverão ser punidos, né? Eu não acredito nisso, não acredito porque o governador Binho é um homem muito criterioso, muito cuidadoso, de formas que acho que há a oposição enfeitando aí. Gente, é um tema muito espinhoso. A oposição criou um comitê, deputado, para debater essa transparência, o Comitê Acre Transparente. Como é que o senhor avalia essa criação desse comitê para ir nos municípios? Ele disse também aqui que vai buscar as universidades, o público acadêmico. É realmente o momento de se fazer esse debate? Já é o clima de campanha? Como é que o senhor avalia isso? Na verdade, é um clima de campanha. Você vê esse panfleto aqui do PSDB, estão apelando. Está a figura aqui, uma imagem de uma criança recém-nascida, né, para dizer que ela está devendo 3 mil reais. Isso é distorcer a verdade. Não é a pessoa que deve, é o Estado. E esse Estado tem condições de fazer os investimentos para garantir a sobrevivência dessa criança. A oposição deveria estar aplaudindo as atitudes que estão sendo tomadas para o crescimento econômico, para que as famílias tenham emprego, a geração de emprego e renda, para que essa criança que eles estão mostrando aqui tenha uma vida saudável e garantida pelo Estado na educação, na saúde, e ela cresça forte e inteligente, de forma que venha a contribuir com o Estado. É isso que nós esperamos para essa criança. E é esse o compromisso do governador Tião Viana, de fazer com que a vida das pessoas seja facilitada pelas ações do Estado. Gente, eu conversei aqui também com o deputado Geraldo Pereira Maia, do PT, que trouxe também o ponto de vista e a opinião da situação com relação a essa questão do endividamento do Estado. Deputado, obrigado pela tua vinda, viu? Dispõe, Alain. Sempre um prazer bater um papo contigo. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já!